A paz do Senhor, queridos, que prazer imenso falar com vocês mais uma vez. Meu coração está muito alegre por essa oportunidade que Deus me dá de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse domingo de Páscoa. E eu queria tratar de um tema muito propício para essa data. Eu queria falar sobre a ceia do Senhor. Eu queria lembrar daquele momento, da última ceia de Jesus, aquele momento em que ele estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, servindo ali o pão, o vinho. E eu queria lembrar daquilo que Jesus deixou para nós. E aquilo é como um memorial para a gente lembrar de todo o sacrifício de Jesus, de tudo que ele fez por nós. E para a gente meditar a respeito desse assunto, eu queria ir lá para 1 Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 23 a 26. E olha só o que Paulo escreveu. Diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido, aquela noite foi a noite em que Jesus foi traído. E ele celebrava a ceia com seus discípulos. E Jesus estava preparando para nós um grande memorial para que a gente lembrasse do sacrifício dele. É disso que Paulo está falando aos Coríntios. É desse memorial, dessa lembrança. O simbolismo é a lembrança para a gente repensar a nossa vida cristã. A ceia do Senhor nos leva a fazer um autoexame de como a gente está levando a vida como servos de Deus, queridos. E esta ordenança que Jesus deixou para nós e que Paulo reafirmou, não foi à toa. É uma lembrança, é uma ordenança de Jesus que quer nos ensinar algumas coisas. E eu queria tirar 4 lições tremendas a respeito desse texto. A primeira lição é o seguinte: volte o seu olhar para trás. Não é para você ficar lembrando aquilo que passou, as águas passadas, aquilo que o afligiu no passado. Não, nada disso. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que a gente come do pão e a gente bebe do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Isso é uma ordenança para nós. Jesus não pediu para você ficar lembrando dos seus milagres, das coisas maravilhosas que ele fez. Ele pediu para você lembrar da sua morte, porque esse foi o principal objetivo da sua vinda aqui na Terra. Então, quando a gente se assenta ao redor da mesa para ceiar, a gente precisa lembrar de quão preciosos nós somos aos olhos de Deus, a ponto dele nos amar e a ponto do seu Filho dar a vida por nós. Essa deve ser a nossa lembrança. E uma outra lição importante que a gente tira aqui desse texto é: permaneça olhando para frente. Olha só o que Paulo diz no versículo 26. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Que coisa maravilhosa. A ceia, ela nos aponta para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a nossa grande esperança nesse mundo tão mau, cheio de estragos, com tanta tristeza e dor. Querido, nós temos motivos para viver com esperança, porque Jesus há de vir nos buscar. Se você vive olhando para essa terra, só para as coisas dessa terra, se os seus objetivos só estão aqui nessa terra, você tem objetivos muito rasos, amado. A nossa vida está apontando para o reino de Deus. Nós vamos viver com Cristo e Ele vai voltar para nos buscar. Essa é uma verdade eterna que você não pode esquecer. Olha só o que diz lá em João 14, de 1 a 3. Diz o seguinte, Jesus falando para nós: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês.
vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É por isso, querido, que nós não podemos perder a nossa esperança na volta de Jesus. A gente não pode manter as nossas expectativas somente aqui na terra. Tem gente que perdeu completamente a expectativa do céu e a gente não pode nem precisa ficar olhando só para as coisas aqui da terra. Jesus vai voltar, sua vinda é certa e ela é breve, querido. Uma terceira lição que a gente tira desse texto é: examine sua vida olhando para dentro. Querido, olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É interessante que Paulo, ele não pede para a gente ficar olhando os nossos irmãos, para a gente olhar o que o irmão está fazendo. Não, ele fala: examine-se, pois, o homem. Cada um precisa se examinar. O exame é pessoal, querido. Não fuja desse momento particular e pessoal que você precisa ter com Deus. Esse é um momento seu com Deus. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. A ceia é um instrumento de restauração, é um tempo de cura, é um tempo de reconciliação. Quanto mais eu reconheço a minha necessidade perante Deus, mais eu me torno digno de assentar à ceia. Isso é uma bênção tremenda, querido. E a quarta lição que a gente tira desse texto é: olhe para o lado. Quando você celebra a ceia com seus irmãos, você está olhando para o lado, para aquilo que representa o irmão para você. Você deve olhar para trás para ver a cruz de Cristo. Você deve olhar para frente para ver a segunda vinda de Cristo. Você deve olhar para dentro para fazer um autoexame. E você deve olhar para o lado para ver o seu irmão. Olha o que diz no versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então Paulo está orientando os cristãos aqui a esperarem uns pelos outros. Isso é simbólico. Não é só você esperar o irmão para comer com você, mas você esperar o irmão na vida. É você auxiliar, é você dar a mão, é você abraçar, é você ajudar. Isso é simbólico. Isso é ser igreja. A igreja é família, querido. Pobres, ricos, grandes, pequenos, líderes, liderados, somos todos iguais perante Cristo. Na igreja não pode haver nenhum tipo de acepção de pessoas. Todos estamos juntos, todos temos que ter a mesma comunhão. Deve haver perdão, aceitação e comunhão uns com os outros, amor. A quebra dessa comunhão, querido, é pecado. Então é isso que afasta os irmãos uns dos outros. Então a ceia, querido, é um momento tremendo de comunhão entre os irmãos, aqueles que fazem parte dessa igreja maravilhosa de Jesus Cristo. Então, amado, concluindo essa breve palavra, volte o seu olhar para trás para ver a cruz de Cristo, permaneça olhando para frente, porque Jesus há de voltar. Examine a sua vida olhando para dentro e faça as reflexões que você precisa fazer. E olhe para o lado para você cuidar do seu irmão e ajudar o seu irmão, aquele que precisa de você. A ceia do Senhor é um tempo de dar graças por Jesus, graças pela salvação, graças pela igreja, graças pela comunhão, graças pela vida eterna, graças pela certeza do céu, graças pela vitória sobre o pecado alcançada por Jesus na cruz ali do Calvário. Amém, querido. Que Deus te abençoe profundamente. Um abraço. A paz do Senhor, queridos, que bênção estar com vocês mais uma vez. Eu queria agora aproveitar esse momento para convocar você e a sua família num momento inusitado que é a ceia do Senhor, num momento tremendo, maravilhoso que é a ceia do Senhor. Reúna a sua família, vamos estar juntos agora celebrando a ceia. Nós vivemos um tempo tão diferente, tão estranho, em que as pessoas estão isoladas nas suas casas por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo, mas nós podemos estar juntos porque fazemos parte da mesma família. E a intenção da gente celebrar a ceia aqui é essa, é convocar você a participar desse momento conosco. E eu queria
falar um pouquinho sobre esse momento, sobre a ceia, lendo aquilo que Jesus deixou para a gente, lá em Mateus 26, dos versículos 26 a 28. E olha só o que Jesus fala. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Querido, esse é o sentido da ceia. A ceia é o marco da nova aliança, aquilo que Jesus fez por nós, o sacrifício dele por nós. Na velha aliança, o sangue do cordeiro precisava ser espargido para a remissão dos pecados. Nas 10 pragas, o sangue foi espargido no umbral das portas para que a 10ª praga não entrasse nas casas. Mas na nova aliança, Jesus substituiu isso e ele tomou o nosso lugar para perdão e remissão dos nossos pecados. Então, querido, é isso que a gente celebra. A ceia é um momento de alegria, é um momento de festa, porque nós celebramos a nova aliança. E, querido, eu queria ler o que Paulo deixou para a gente lá em 1 Coríntios a respeito desse texto, dessa passagem de Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. E agora eu queria que você, nesse momento, pegasse o pão e a gente vai participar desse momento tão tremendo que é o pão que representa o corpo de Jesus Cristo. E ele diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aleluia. Vamos participar do pão, querido. Participe aí com a gente. Senhor amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Ó Deus, muito obrigado pelo teu corpo vertido ali na cruz, imolado por nossa causa. Louvado seja o teu nome, nós somos muito gratos, agradecidos, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício de Jesus. Pai, muito obrigado por ter enviado o teu Filho para morrer em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. E por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos participar, queridos, agora do cálice que representa o sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo sangue de Jesus ali vertido na cruz. O sangue que nos deu a pureza, que levou os nossos pecados, que limpou todos os nossos pecados, que nos fez ligar contigo, Pai. Agora o Senhor olha para nós e vê o sangue de Jesus espargido sobre as nossas vidas. Não há mais condenação sobre nós. Louvado seja o teu nome. Nosso coração se alegra, ó Deus, porque não há mais condenação, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa a tua igreja agora, cada família que está participando conosco, cada família que está participando desse momento, ó Deus, que cada casa seja abençoada, seja tremendamente ungida por ti, protegida pelo Senhor nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Protege as nossas famílias, protege, ó Deus, a tua igreja, guarda o teu povo, Pai, no nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia, é isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor. A cada vez que a gente participa da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Querido, seja abençoado, seja tremendamente abençoado nesse dia, que o Senhor seja contigo, com a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém.